Definições e planejamentos relacionados ao ano de 2024 estão sendo tomadas pelas duas chapas que vão disputar o pleito eleitoral no final deste ano de 2023. A atual gestão não avançou exatamente ainda neste assunto, mas deverá fazer isso nos próximos dias. Alguns temas já estão sendo debatidos, como, por exemplo, a formação do departamento de futebol para os anos de 2024, 2025 e 2026. Um departamento de futebol que passou por reformas ao longo dos últimos anos e que tem hoje, na figura de Magrão, o gerente esportivo, o principal funcionário do setor. Entretanto, caso Barcelos seja reeleito, haverá uma mudança no cargo de Magrão. E a gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Departamento de Futebol Colorado para a temporada de 2024 e sobre a posição de Magrão, que foi contratado nesse ano de 2023 depois das saídas de William Thomas e de Sandro Orlandelli para ser o gerente esportivo do clube. E aí, se o presidente Barcelos for reeleito, Magrão seguirá no clube? Em qual função? Eu busquei informações sobre isso ao longo dos últimos dias, tá? Primeiro, buscando informações sobre o que a atual gestão vai executar em termos de departamento de futebol para o próximo ano, caso seja reeleito. Hoje, o departamento de futebol do Inter tem o presidente Alessandro Barcelos, dois elementos políticos, dois dirigentes políticos, o Felipe Becker, que é o vice-presidente de futebol, e o José Olavo Bisol, que é o diretor de futebol político. E um gerente esportivo, um funcionário em nível de direção, que é o Magrão, que é o gerente esportivo. O Magrão, hoje, ele é um vice de futebol, um vice de futebol remunerado do Internacional. Mais ou menos o mesmo conceito que o Paulo Autuori teve em determinado momento na temporada de 2022. O Magrão é o responsável por unir um pouco as funções de coordenador técnico e de executivo. E ao lado do Dave Bandeira, que é gerente de mercado, é quem toca todas as situações envolvendo o departamento de futebol colorado. O Dave Bandeira mais relacionado a mercado, o Magrão mais relacionado à parte técnica do clube. Entretanto, haverá uma mudança no departamento de futebol caso Barcelos seja reeleito. E haverá uma mudança em Magrão. Hoje, o organograma do Internacional foi alterado pelos acidentes que aconteceram ao longo da temporada. Existia um executivo, um coordenador técnico, e esses dois foram embora e entrou o Magrão. Se o Barcelos for reeleito, será discutido o remanejo de Magrão no clube. Magrão deverá ser realocado ou como executivo ou como coordenador técnico, como diretor técnico, e aí mais outro profissional seria contratado, seja um executivo ou seja um coordenador técnico, dependendo de para qual lado o Magrão deve ir. O que se sabe é que Magrão deve ficar no Internacional para a temporada de 2024, caso Barcelos, obviamente, seja reeleito. Se o Melo for eleito, aí o Melo vai trazer o seu departamento de futebol, que consiste no D'Alessandro como diretor esportivo, no Abel Braga como coordenador técnico e ainda com a ideia de um diretor executivo de futebol. O Magrão fica se Barcelos se reeleger. E a sintonia entre Barcelos e Magrão, do que a gente observa, é muito boa. Magrão e Barcelos se dão muito bem. E o Magrão tem uma aderência muito boa ao vestiário. A gente vê nos vídeos de bastidores pós-jogo o Magrão falando, o Magrão tendo uma voz ativa no vestiário. O Magrão é um cara que tem uma boa relação com o Eduardo Cudê, tem uma boa relação com os jogadores. É um cara que também é querido pelo torcedor, pelo histórico que ele tem como jogador. Então ele é uma peça fundamental no vestiário do Inter hoje, um cara que agrega bastante e que deverá ser mantido se Barcelos for reeleito, porque foi uma das coisas que deu certo em termos de departamento de futebol nessa gestão. Será mantido. A questão é, ele mudará de função ou ele será realocado em outra função, porque a ideia é reformular esse departamento de futebol, trazendo nomes mais específicos para áreas mais específicas e, de novo, estabelecer uma certa profissionalização antes buscada no departamento de futebol do clube. Isso ainda não está definido. Inclusive, uma conversa que eu tive nos bastidores com pessoas da chapa de Barcelos cara, a chapa do Barcelos hoje está muito parada, a gente tem muitos movimentos da parte da chapa do candidato à oposição, do Roberto Melo. E me falaram, olha, isso
está sendo previsto. A gente sabe que o momento é dele apresentar novidades. Porque o presidente Barcelos está com outras prioridades, ele tem um clube para gerir e tudo mais. Mas a partir dessa semana e da próxima, novidades relacionadas à gestão, à chapa de situação do presidente Barcelos devem ser colocadas. Anúncios, movimentos de especulações também em relação a quem vai vir, quem será o executivo, qual tipo de reforço vai ser trazido. Mas isso vai começar dessa semana para frente, esses movimentos um pouco atrasados. Esse foi o termo que me foi utilizado. A chapa do Barcelos está um pouco atrasada na campanha em relação ao Roberto Melo, pelo fato do Barcelos estar focado também na gestão do clube. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!